Olá a todos! Hoje a nossa aula é sobre proteínas. A gente está dando continuidade ao nosso conteúdo sobre a composição química dos seres vivos. Estamos em substâncias orgânicas. Já vimos carboidratos, vimos também lipídios e hoje a gente começa com proteínas. O que são proteínas? São substâncias formadas por uma molécula, uma estruturazinha menor que é chamada de aminoácido. Cada aminoácido se liga a outro como os elos de uma corrente. Vamos ver um exemplo para vocês entenderem melhor. Um círculozinho desse é um aminoácido, sozinho, é essa molécula. Quando o aminoácido se liga a outro e vai formando um conjuntozinho de vários aminoácidos, aí a gente tem uma proteína. Então, resumindo, proteína é uma estrutura feita de aminoácidos. Aqui nós temos uma estrutura química mostrando como é um aminoácido, tá? A proteína, ela é formada por uma mistura de 4 elementos químicos, que são eles carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Lembrem lá do Chomps, que faz parte da composição química dos seres vivos. 4 desses elementos químicos vão estar presentes aqui nas nossas proteínas. Aqui nós temos um aminoácido. Todo aminoácido é formado desse mesmo jeitinho aqui. Essa parte aqui que está representada em verde é um chamado grupo amina. Quando vocês estiverem no terceiro ano, vocês vão estudar esses grupos de substâncias orgânicas. E aí vocês vão ver aqui, amina, que é esse H ligado a um N, ligado a outro H. Essa partezinha aqui que está em azul é um ácido carboxílico, que é um C ligado a um O, ligado a um OH. Tem aqui um átomo de hidrogênio, um carbono no centro e esse R que a gente chama genericamente de radical. A única coisa que vai ser diferente de um aminoácido para outro é essa estruturazinha aqui representada pela letra R. De resto, todos os aminoácidos são iguais. A gente tem aqui algumas observações a respeito dos aminoácidos. Todos eles têm a mesma estrutura, uma amina ligada a um carbono, que é ligado a um hidrogênio, um ácido carboxílico e um radical. Por isso que é aminoácido, amina mais ácido, aminoácido. A única coisa diferente entre um aminoácido e outro é o radical. Por exemplo, vai ter aminoácidos que esse R aqui vai ser um H. Vai ter outro aminoácido que no lugar desse R aqui a gente tem um CH3, que é um carbono ligado a 3 átomos de hidrogênio. É a única coisa que muda. De resto, os aminoácidos são todos iguais. Existem cerca de 20 aminoácidos que se juntam para formar milhares e milhares de proteínas existentes. É como as letras do alfabeto, que nós temos 26 letras, e é impossível contar a quantidade de palavras que existem formadas com essas mesmas letras. Então, o que vai fazer uma proteína ser diferente da outra é a quantidade desses aminoácidos e também a sequência em que eles se organizam. Veja um exemplo aqui, com palavras. Eu tenho 4 letras, C, A, S, O. Com essas 4 letras, eu posso formar muitas e muitas palavras diferentes só mudando a sequência dessas letras. Vejam que com as mesmas letras eu posso formar a palavra saco, posso formar também a palavra ocas e outras, até palavras que nós não conhecemos, mas que eu posso organizar essas 4 letras em sequências diferentes e aí eu vou formar muitas palavras diferentes. Com os aminoácidos é a mesma coisa. Eu vou juntar esses 20. Em algumas proteínas eu posso ter 2 aminoácidos, em outras eu posso ter 3. E a sequência em que esses aminoácidos se organizam é o que vai fazer com que uma proteína seja diferente da outra. Um aminoácido se liga ao outro sempre da mesma forma, por uma ligação que a gente chama de ligação peptídica. Toda vez que um aminoácido for se ligar ao outro, o grupo carboxila de um, que é essa parte aqui representada em azul, vai se ligar ao grupo amina do outro aminoácido que está vizinho a ele. Percebam que se eu tiver esse OH aqui ligado a esse outro H, eu vou ter 2 hidrogênios e um oxigênio. Essa formulazinha aqui vocês já conhecem. H2O forma uma molécula de água. Quando o aminoácido se liga ao outro, ele vai sempre liberar uma molécula de água, aí vai liberar essa molécula fora, e o aminoácido fica ligado ao outro dessa forma aqui, Percebam que nós temos 2 aminoácidos aqui, um ligado ao outro pelo grupo carboxila de um e o grupo amina do outro.
Essa ligação entre ácido carboxílico e amina é chamada de ligação peptídica. E é aqui que a proteína vai diferir da outra. Se eu tiver 2 aminoácidos, eu tenho um dipeptídeo. Se forem 3, tripeptídeo. 4, tetrapeptídeo. Se forem muitos, polipeptídeo. As proteínas, elas também podem ser diferentes umas das outras pela sua arquitetura ou estrutura espacial. É o formato da proteína, a forma que ela adquire dependendo do espaço onde ela está. Quando eu tenho poucos aminoácidos ligadinhos um ao outro, como os elos de uma corrente, eu tenho uma estrutura primária. É uma proteína pequenininha que parece uma linha. Só que à medida que essa proteína vai se ligando a outros aminoácidos, ela vai ficando cada vez maior. Então, o aminoácido, a proteína pode adquirir essa forma como se fosse aquele fiozinho enrolado de um telefone, que a gente chama de estrutura secundária. Se essa proteína for ficando cada vez maior e forem surgindo mais e mais aminoácidos, ela vai se enrolando cada vez mais e a gente tem a estrutura terciária. E por fim, quando vários aminoácidos se juntam e fica uma proteína muito grande, ela vai se enrolando sobre ela mesma e adquire uma forma parecida com uma coisa em 3D, como se fosse um cubo. E aí a gente tem uma proteína maior chamada de proteína de estrutura quaternária. Essa questão aqui que a gente está falando, estrutura espacial, ela se refere ao tamanho da proteína. Quanto mais aminoácidos, mais enroladinha ela vai ser. Existe uma coisa chamada desnaturação proteica. A desnaturação é quando uma proteína sofre alguma espécie de interferência do meio e essa proteína ela vai mudar a sua estrutura espacial. Por exemplo, eu tinha uma estrutura quaternária ou terciária, por exemplo, e aí eu pego essa proteína de estrutura terciária e eu aqueço ela, eu coloco essa proteína no local muito quente. Essa proteína ela pode mudar o seu formato e ela deixar de ser terciária e passar a ser primária. Vai ficar linear, em forma de linha. Aqui eu tenho alguns exemplos para vocês. A proteína do ovo, que está na clara do ovo, é chamada albumina. Se você colocar o ovo para cozinhar ou fritar, essa proteína ela vai se desnaturar e vai começar a se juntar umas às outras de uma forma muito intensa. E aí essa proteína vai se desnaturar, deixa de adquirir uma estrutura e passa para outra. Isso você percebe visivelmente. Você aqueceu, colocou uma alta temperatura, então aquela proteína ela vai mudar. Você vai perceber que o ovo cozido é diferente do ovo cru. Com relação à fabricação de queijos, é a mesma coisa, só que o que interfere que é o nível de acidez. O leite passa por um processo lá e ele produz o chamado ácido lático. Esse ácido, ele muda a proteína do leite, ele deixa de ser líquido e se torna sólido. Quando as mulheres dão chapinha no cabelo, elas fazem essa mesma coisa. O nosso cabelo ele é formado por uma proteína chamada queratina. Se você aquece esse cabelo, ele vai mudar a sua estrutura, mudar o seu formato. Deixa de ser encaracoladinho e passa a ficar liso. Você está simplesmente desnaturando as proteínas do seu cabelo. Lembrando que nesse caso é reversível. Se você molha, volta ao normal de novo, tá? Quais são as funções da proteína no nosso organismo? Muitas, mas existem essas 4 principais. Estrutural, a proteína serve para formar estruturas do nosso corpo, como eu já dei o exemplo. O nosso cabelo é formado por proteínas, as nossas unhas, tá? Transporte, tem proteína que ela é responsável só por transportar o oxigênio no nosso corpo. É o caso da hemoglobina, por exemplo. Algumas proteínas também têm função de proteção, proteger nosso corpo contra invasores como vírus ou bactérias, é o caso dos anticorpos. E também algumas delas são responsáveis por acelerar reações do organismo, por facilitar a digestão, por ajudar a quebrar uma substância no organismo. Esse tipo de proteína é chamada de enzimas. E para finalizar, a gente tem aqui uma práticazinha, vocês vão simplesmente ir retornando o vídeo, vão pausando e dá para responder essas perguntas. Dá para responder também pelo livro didático na parte que fala de proteínas, beleza? Até a próxima!